Olá, bem-vindos a mais uma conversa onde a gente mergulha fundo em ideias que, olha, podem transformar nossa perspectiva. Hoje o foco é um verdadeiro clássico, né? Um livro lá de 1910, mas que continua super relevante. A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. Pode parecer antigo, mas, gente, as ideias dele foram tipo a semente para muita coisa moderna, sabe? Até mesmo o que a gente viu em O Segredo. Então, nossa missão aqui hoje é desvendar esses princípios que o Wattles apresentou como uma ciência exata mesmo, para alcançar a riqueza. É baseado no que ele via como leis universais do pensamento e da ação. E é curioso pensar, né? Um texto escrito numa época tão diferente. Antes de tanta coisa que a gente sabe hoje sobre psicologia, física, e ainda assim gera tanto debate sobre sucesso, prosperidade. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exatamente, é fascinante revisitar o Wattles, viu? A tese central dele é, nossa, muito ousada para a época e até para hoje. Ele diz que enriquecer não depende, assim, primariamente de talento, sorte, economizar horrores ou da circunstância, sabe? Para ele, é o resultado natural, quase matemático, de pensar e agir de uma maneira específica. Ele argumenta que existe uma ciência para isso, previsível como, sei lá, 2 mais 2 igual a 4, se os princípios forem aplicados direitinho. E essa ciência se apoia em alguns pilares, né, que estão interconectados e que a gente vai detalhar. Tem a ideia de uma substância pensante que está em tudo, o poder do pensamento criativo e da fé, a necessidade da ação eficiente, o papel vital da gratidão e uma visão, talvez surpreendente para alguns, de que a riqueza está ligada a servir, a contribuir para a vida avançar. Então vamos direto pro fundamento disso tudo. Essa ideia que intriga, né? A substância pensante. O que o Wattles queria dizer com isso, exatamente? É tipo uma energia primordial, a matéria-prima de tudo? É precisamente essa a ideia. Wattles postula que existe uma matéria original, sabe, informe, inteligente. Ele chama de substância pensante, ou matéria informe. E tudo que existe, visível ou invisível, é feito dela. É tipo o substrato fundamental da realidade. Mas o ponto crucial mesmo, e aí que mora o poder, segundo ele, é que essa substância não é parada, inerte. Ela é pensante. Ela responde ao pensamento humano. A nossa mente seria capaz de imprimir formas, ideias, imagens nessa substância. E isso começa o processo de criação. Não é manipular a matéria física direto, entende? É usar o pensamento para dar forma a essa energia criativa que está por baixo de tudo. Ele descreve ela como preenchendo todos os espaços do universo, sempre pronta para criar. Essa ideia de uma substância inteligente que responde ao pensamento já é bem potente por si só. E ele conecta isso direto a como a gente aborda a própria ideia de gerar riqueza, certo? É aqui que fica realmente interessante. Aquela distinção que ele faz entre o pensamento criativo e o competitivo. Pode detalhar um pouco mais essa diferença? Porque parece um ponto, assim, de virada total na filosofia dele. Sim, essa é talvez a distinção mais radical mesmo e que define o sistema do Wattles. O pensamento competitivo, ele opera na lógica da escassez. Parte da ideia de que os recursos são limitados, que o bolo tem um tamanho fixo, né? Nesse modelo, para um ganhar mais, o outro tem que perder ou ter menos. A riqueza viria de superar os outros, de brigar por uma fatia maior de algo que já existe. Uma mentalidade de soma zero, sabe? Já o pensamento criativo, que o Wattles defende como o único caminho verdadeiro, ético até, parte da premissa oposta, a abundância. Baseia-se na ideia de que a substância pensante é infinita e que a gente pode usar nossa mente para criar o que a gente deseja a partir dessa fonte ilimitada, sem precisar tirar nada de ninguém. Ah, então não é pegar um pedaço do bolo, mas sim, tipo, assar um bolo novo, usando essa analogia. Exatamente. Essa analogia é ótima. A implicação disso é profunda.
Para o Atlas, a competição não é só ineficiente a longo prazo, porque mantém a pessoa focada na limitação, na luta, mas é fundamentalmente falha, do ponto de vista ético e cósmico. Tentar enriquecer competindo seria tentar manipular as coisas que já existem, em vez de se alinhar com a força criativa do universo que gera coisas novas. E um ponto que ele bate muito é que o universo é inerentemente criativo, expansivo, não competitivo. Então, ao adotar o pensamento criativo, a pessoa se harmoniza com essas leis fundamentais da existência, foca em gerar valor novo, não só em redistribuir o que já está aí. É uma mudança de paradigma mesmo, sair da luta pela sobrevivência para participar da criação. Faz todo sentido essa distinção, né? Se a substância responde ao pensamento criativo, como que a pessoa aplica isso no dia a dia? Imagino que não seja só ter um pensamento positivo meio vago assim. O Ottles fala muito de visualização e fé, não é? Como que ele descreve esse processo mental? Sim, ele detalha um processo mental bem específico, viu? O primeiro passo é formar uma imagem mental clara, bem definida mesmo, do que se deseja. Não um desejo assim nebuloso, sabe? Mas uma visão precisa, com detalhes. Quanto mais nítida a imagem, mais forte a impressão na substância pensante. O segundo elemento crucial é a fé. E aqui, fé não é só esperança passiva, não. É uma convicção inabalável de que o desejo já é real no plano invisível e está vindo para a manifestação. É aceitar mentalmente a coisa como se já fosse sua. Isso exige uma disciplina mental, claro, para não duvidar. E o terceiro componente é a gratidão. Sentir e expressar gratidão genuína, como se o pedido já tivesse sido atendido, antes mesmo de ver fisicamente. Manter essa fé inabalável e a gratidão constante, especialmente quando a realidade ao redor parece dizer o contrário, né? Isso soa bem desafiador. Como que o Ottles sugere lidar com a dúvida? Ou com aquele atraso aparente na manifestação? Ele dá alguma ferramenta para fortalecer essa convicção? Ele reconhece essa dificuldade, sim. A chave, segundo Ottles, está em controlar a atenção. É um esforço deliberado. Precisa tirar o foco das aparências atuais que contradizem a visão e manter a mente fixa na imagem mental desejada. E naquele sentimento de gratidão. Ele sugere que a dúvida e o medo, eles imprimem uma forma contrária na substância pensante, acabam neutralizando a imagem positiva. Então, a persistência é fundamental. Não é negar a realidade atual, mas se recusar a aceitá-la como final, definitiva. É manter a fé na realidade que se está criando mentalmente. A gratidão contínua ajuda a manter essa vibração positiva e fortalece a crença. E tem mais, ele conecta essa força mental diretamente à próxima etapa, que é crucial, a ação. A fé verdadeira, para ele, leva à ação. Inevitavelmente. Entendi. Então a mente cria o molde, digamos assim, mas precisa de mais. A ação entra em cena. Mas que tipo de ação o Ottles defende? É sobre trabalhar feito louco, 18 horas por dia, em qualquer coisa ligada ao objetivo? Ou tem uma qualidade específica essa ação? Tem uma qualidade muito específica. Ele não prega o esgotamento, nem a ação desesperada, não. Ele fala em ação eficiente. E isso tem várias camadas de significado, sabe? Primeiro, significa fazer cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, relacionado ao seu propósito, sem procrastinar por medo ou preguiça, mas também sem aquela ansiedade de tentar fazer o trabalho de amanhã hoje. É focar no presente. Segundo, e esse é um ponto-chave, é realizar cada ato, por mais simples que pareça, da maneira mais eficaz possível. Isso implica fazer o melhor trabalho que você é capaz naquele momento, com atenção plena, com qualidade, com senso de propósito, mesmo nas tarefas pequenas. Não é sobre a quantidade de horas, mas sobre a qualidade e a eficiência dentro das horas que você trabalha. E essa ação tem que estar alinhada com aquela mentalidade criativa de abundância que a gente falou antes. Como isso se conecta? Totalmente conectada. A ação eficiente não pode ser motivada pelo medo da escassez, pela pressa ou pela mentalidade competitiva.
Senão não funciona. Se você está pensando de forma criativa abundância, criação de valor, mas age por desespero, com medo de faltar ou precisando passar a perna em alguém, aí tem uma dissonância. E segundo o Wattles, isso quebra o processo. A ação deve ser a expressão física da sua visão mental e da sua fé. É agir com a certeza da criação em andamento, não para tentar forçar um resultado por medo da falta. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a ação eficiente feita com a mentalidade correta é a ponte. A ponte que permite à substância pensante manifestar no plano físico a forma que foi impressa pelo pensamento. É a causa secundária, digamos, que materializa a causa primária, que é o pensamento. Essa ideia de qualidade e presença na ação, mesmo nas pequenas coisas, é poderosa. E você mencionou a gratidão antes, como componente mental. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Hoje em dia fala-se muito em gratidão para bem-estar, né? Mas no sistema do Wattles parece ter uma função quase técnica. Qual é exatamente o papel dela? Sim, vai muito além do simples sentir-se bem, embora isso também seja um efeito, claro. Para Wattles, a gratidão tem uma função vital e prática no processo de enriquecer. Ele a descreve como o ato de conectar a mente individual à inteligência da substância pensante. É quase como se a gratidão abrisse um canal, sabe, de comunicação e alinhamento com a fonte criadora. Ao manter um estado de gratidão, a pessoa sintoniza a mente com as energias construtivas do universo. Isso tem um efeito duplo. Primeiro, impede que a mente se prenda em pensamentos de dúvida, medo e insatisfação, que, segundo ele, criariam impressões negativas e atrapalhariam o fluxo da criação. E segundo, a gratidão constante acelera o processo de manifestação, porque mantém a pessoa em harmonia vibracional com o bem que ela deseja receber. Então a gratidão funciona quase como um ímã, ou um sinalizador para o universo indicando que a pessoa está receptiva e alinhada com a abundância? É uma ótima analogia, sim. Wattles argumenta que o universo, ou a substância pensante, está sempre buscando expansão e expressão através de nós. A gratidão sinaliza que a gente está ciente dessa relação, que a gente reconhece a fonte de todo o bem e que estamos prontos para receber e criar mais. Ele enfatiza muito a importância de ser grato não só pelo que já se tem, mas antecipadamente pelo que se está criando com a mente, como forma de solidificar a fé e manter a conexão com a fonte. O que chama atenção nesse ponto é como ele via a gratidão não como uma súplica, mas como uma afirmação poderosa de alinhamento com as leis da prosperidade. Muito interessante essa perspectiva funcional da gratidão. Agora, vamos tocar num ponto que, assim, à primeira vista pode soar meio paradoxal para alguns. A conexão que o Wattles faz entre ficar rico e a ideia de servir aos outros. Como ele concilia o desejo de prosperidade pessoal com foco em entregar valor? Geralmente, a gente associa a riqueza mais à acumulação individual, né? Essa é, de fato, uma das partes mais éticas e talvez menos compreendidas ou aplicadas da filosofia dele. É bem importante. O Wattles argumenta que a riqueza sustentável não vem de uma busca egoísta por dinheiro em si, mas sim de se tornar um centro de criação e distribuição de valor. Ele usa os termos valor de uso e valor de troca. O valor de troca é o preço, o dinheiro. O valor de uso é o benefício real, a utilidade, a melhoria de vida que aquilo proporciona. A chave para ativar o que ele chama de lei do aumento ou lei do crescimento é entregar consistentemente para as pessoas um valor de uso maior do que o valor de troca que você recebe delas. Ou seja, o produto, o serviço, o trabalho oferecido, ele tem que genuinamente beneficiar a outra pessoa mais do que o dinheiro que ela pagou por ele. E como isso levaria à riqueza pessoal? Se torna um canal para a expressão da vida. O universo, por natureza, busca mais vida, mais expressão, mais crescimento. É a tendência natural. Ao se alinhar com esse princípio universal através do serviço que genuinamente enriquece a vida alheia em valor de uso, você acaba atraindo mais vida e mais recursos para si, para que você possa continuar a servir e a crescer. Não se trata de altruísmo puro no sentido de se sacrificar, entende? Mas de entender que a prosperidade pessoal duradoura está ligada a ser uma fonte de benefício para o todo. A riqueza monetária seria, então, uma consequência natural,
inevitável, ele diria, de consistentemente criar e entregar mais valor útil do que se recebe em pagamento. Isso te coloca em harmonia com a lei do crescimento, e o aumento, como ele chama, retorna para você. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir a fórmula do Wattles, seria algo como começar com a crença numa substância universal inteligente. Usar o pensamento criativo focado na abundância, não na competição, para formar uma imagem mental clara do que se deseja. Sustentar essa imagem com fé inabalável e gratidão constante, né? Para se conectar à fonte. Traduzir isso em ação eficiente e de alta qualidade no presente, fazendo o melhor a cada dia, e direcionar tudo isso não só para o ganho próprio, mas para entregar um valor de uso real e significativo aos outros, contribuindo para o avanço da vida. Essa é a ciência. Perfeita síntese. Você capturou a interconexão essencial dos elementos. É isso mesmo. Para Wattles, a riqueza não é um acidente, nem depende de circunstâncias externas. É uma consequência científica e matemática desse alinhamento interno e externo completo. Pensar da certa maneira criativa, sentir da certa maneira fé e gratidão e agir da certa maneira eficiente, servindo aos outros com valor real. Ele realmente acreditava que se uma pessoa aplicasse esses princípios com precisão e persistência, o resultado, a prosperidade, seria tão certo quanto uma equação matemática. E é crucial lembrar que, embora o título seja A Ciência de Ficar Rico, a visão dele abrange um crescimento muito mais amplo, mental e espiritual e na capacidade de contribuir. A riqueza material é vista como um subproduto natural e necessário até dessa expansão integral da pessoa. É realmente notável como uma filosofia desenvolvida há mais de um século, lá em 1910, apresenta essa estrutura tão coesa, né? E ainda provoca tanta reflexão hoje. Recapitulando, então, a mensagem central para quem nos acompanha. Wattles nos desafia a ver o enriquecimento não como um jogo de sorte ou competição pura e simples, mas como uma ciência exata, baseada em princípios universais. Se esses princípios, pensamento criativo, fé, gratidão, ação eficiente focada no presente e a entrega de valor superior através do serviço forem aplicados corretamente, a prosperidade seria uma consequência lógica. Natural, exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez, para a gente pensar um pouco mais. O Wattles escreveu isso numa era, pré-psicanálise popularizada, pré-neurociência, pré-interpretações da física quântica sobre o observador afetando o observado ganharem tanta atração, né? Diante disso, como que essas ideias dele sobre a mente humana ter o poder de imprimir formas numa substância universal, ou sobre a importância de estados internos como gratidão e fé para influenciar resultados externos, como isso ressoa hoje? Como essas ideias dialogam, ou talvez confirmam, ou quem sabe contrastam com o que a ciência contemporânea, a filosofia da mente, ou mesmo as abordagens atuais sobre psicologia do sucesso e bem-estar, nos dizem sobre essa relação tão complexa entre nossa mente, nossas ações e a realidade que a gente experimenta. E mais, né? Se a riqueza é, de fato, uma ciência baseada nesses princípios internos e ações externas, qual seria, no mundo complexo e cheio de distrações de hoje, o maior desafio para aplicar essa fórmula com a consistência e a precisão que o Wattles defendia? Fica a provocação para pensar. Uma excelente provocação para a gente continuar digerindo essas ideias. Foi uma exploração fascinante dos conceitos de A Ciência de Ficar Rico. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido clareza e, quem sabe, novas perspectivas. Agradecemos imensamente a companhia de todos nessa análise. Até a próxima.